Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Girondo, eu sou professor titular da disciplina de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e da disciplina de Implantodontia. Nessa foto aqui, eu sou esse que está aqui no meio, estou junto com o professor Rez e o professor Fernando, que fazem parte também da equipe da disciplina de Cirurgia e de Implantodontia. Nós temos também a professora Francine, que faz parte da equipe, mas que infelizmente não está nessa foto aqui. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez o convite para estar ministrando essa aula, dessa vez feito pela professora Maíra. Eu comentei com ela que eu tenho um xodó muito grande por essa aula, porque eu já ministro essa aula muito antes de ser professor da Uniso. Quando iniciou a primeira turma, que hoje está no 7º período, né? Isso foi, vamos fazer as contas aqui rapidinho, isso foi em 2018, ou melhor, acho que é 2018, né, pessoal? Nós estamos em 2020, não, 2017, né? Em 2017, a convite do professor Musilli, eu ministrei pela primeira vez essa aula para os então alunos do primeiro período, que hoje já estão no 7º, e tenho ministrado essa aula para todos os primeiros anos. É uma aula que eu gosto muito de ministrar, como eu já disse, tenho um carinho especial por essa aula e acho importantíssimo vocês poderem ter esse contato com as disciplinas clínicas no primeiro ano. Todos nós, professores, já fomos alunos, já passamos pelo primeiro ano e nós sabemos que o primeiro ano é um ano muito teórico, com disciplinas que não são exclusivas da odontologia, mas que são fundamentais para a formação do cirurgião dentista. Vou falar um pouquinho, inclusive, rapidamente, sobre a importância dessas disciplinas que formam a base do conhecimento de vocês para a prática de uma profissão da área da saúde, não é? Bom, pessoal, a ideia é que eu passe para vocês, esse é o formato da aula, alguns casos de cirurgia e também de implante, tá? Me coloquei à disposição da professora Maíra para, se houver necessidade, depois dar essa aula presencialmente para vocês, para que a gente possa se conhecer, né? Fica um pouco estranho, porque nós não nos conhecemos, mas é um momento que exige essas adaptações. Ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva, nós professores, o professor Musilli, coordenador do curso, o reitor, o representante dos alunos, e acho que o resultado dessa reunião mostrou que nós estamos no caminho certo. É óbvio, com dificuldades, encontrando às vezes uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, mas todas sendo superadas em prol de todos nós, né? Dos docentes, dos discentes, e pensando principalmente na formação de vocês, mas também na principal preocupação que a gente tem hoje, que é a nossa saúde da nossa família. Bom, pessoal, vocês estão numa faculdade de odontologia, daqui 5 anos, né, pessoal, tem um caminho longo pela frente, vocês vão se tornar cirurgiões dentistas. Vocês vão sair com um título, um diploma de cirurgião dentista. Então, lembrem disso, que eu já vou comentar a importância dessa palavra cirurgião, né, na formação de vocês. E a odontologia é uma profissão da área de saúde, da qual fazem parte diversas especialidades. E aqui no slide seguinte estão listadas todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. E nós temos na letra A, cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, e na letra G, a implantodontia, que são as duas disciplinas ministradas por mim e pela minha equipe. São disciplinas que são também especialidades odontológicas. O que é uma especialidade, pessoal? Após o término da graduação, normalmente você vai, durante a graduação, se encantar,
se apaixonar, se sentir mais à vontade com determinada especialidade, em determinada disciplina, e vai seguir esse caminho de pós-graduação, fazendo uma especialização e, quem sabe, galgando degraus maiores aí, num mestrado, num doutorado. Então, essas são as duas, né, que cabem a mim conversar com vocês, dentre todas estas listadas aí. E aí, pessoal, eu volto para a palavra, cirurgião dentista. É óbvio, eu não tenho essa pretensão que 100% de vocês gostem de cirurgia. Eu, por exemplo, na minha época de faculdade, eu nunca gostei de endodontia, né? Eu sempre comento isso, que eu já tenho 22 anos, quase 23 anos de formado. E o último tratamento endodôntico que eu fiz foi no meu último ano de faculdade, em 1997. Ou seja, no final desse ano vão fazer 23 anos. Porque eu não tive aptidão, não tive aquela paixão que a cirurgia despertou em mim pela endodontia, tá? Isso é natural, ok? Mas independente disso, o título de vocês, a profissão de vocês será cirurgião dentista. Então, vocês saem com esse título, cirurgião. E todo cirurgião tem que saber operar, né, pessoal? Tem que saber, no mínimo, fazer uma exodontia, fazer a extração de um dente. E é sobre isso que eu vou bater um papo com vocês aqui hoje. Quando vocês estiverem no quinto período, até esqueci de comentar essa parte, a disciplina de cirurgia ministrada no quinto período é uma disciplina pré-clínica, e no sexto período vocês têm a clínica de cirurgia, atendendo pacientes. E a disciplina de implantodontia é ministrada no oitavo período e no nono período. Da mesma maneira que na disciplina de cirurgia, também é uma disciplina pré-clínica, ok? Vocês vão ter aulas teóricas, laboratório, para no semestre seguinte ter clínica. E aí vocês vão poder colocar em prática todo o conhecimento teórico. E para quem quer fazer implantodontia, os fundamentos da cirurgia não podem ficar de lado. Você tem que ter essa base, vocês têm que ter esse conhecimento, que são fundamentais para um bom cirurgião, para uma boa cirurgia, para uma boa cirurgia de extração, para uma boa cirurgia de instalação de um implante. Além disso, é importantíssimo a relação da disciplina, a relação da especialidade com diversas outras disciplinas, com diversas outras especialidades da implantodontia. Aqui eu listo alguma delas. Para você fazer cirurgia, você tem que saber anatomia, você tem que conhecer fisiologia, estomatologia, patologia, radiologia e imaginologia, tem que ter conhecimento da farmacologia, da terapêutica, tá? A anestesiologia, ó, fundamental e óbvio, biossegurança e paramentação, ainda mais nos dias de hoje, né, pessoal? Vocês não imaginam como essas últimas semanas, diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, as mudanças que eu tive que fazer no meu consultório. Quem faz cirurgia já trabalha com muita biossegurança, já trabalha com paramentação, já está acostumado. Mas nós tivemos que levar esses cuidados ao cubo, tá? A minha esposa também é cirurgia dentista, ela é especialista em odontopediatria, em dentística. Ela está tendo os mesmos cuidados para fazer os atendimentos clínicos que eu sempre tive nas minhas cirurgias. E isso acredito que vai ser rotina daqui para frente. É uma nova realidade, mas que nós vamos nos adaptar e vamos tocar a nossa vida profissional aí sem grandes problemas. Então, pessoal, olha a importância da cirurgia, da implantodontia, do conhecimento que vocês estão tendo aí no primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos, para chegar lá no quinto período, onde iniciam todas essas disciplinas pré-clínicas, tá? Então, é um caminho, é uma escada que vocês vão subindo, degrau por degrau, para ir
obtendo todo o conhecimento de base para depois iniciarem as atividades nas disciplinas pré-clínicas. Bom, eu gosto muito desse slide porque ele ilustra muito bem o que é o dia a dia de um cirurgião, o que é uma cirurgia. O que a gente planeja é isso aqui, né? Que seja um caminho em linha reta, bem pouco íngreme, né? Bem tranquilo, sem buracos, sem desafios. Mas na verdade a realidade da cirurgia está aqui embaixo, viu, pessoal? Isso é a realidade, é a grande maioria dos casos cirúrgicos são sempre assim, desafiadores, com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, mas vocês podem ter certeza que a gente sempre consegue chegar aqui, ó, no topo, né? Mesmo enfrentando tudo isso aqui. Eu sempre costumo fazer a seguinte comparação: se você estiver bem preparado, não importa as dificuldades que você vai encontrar, você vai conseguir atingir seu objetivo. Um exemplo está aqui nessa foto, né? Se você não tiver um barquinho aqui ou não souber nadar, você não consegue fazer essa travessia, né? Ou aqui tem parece um cabo, uma corda para você também tentar atravessar dessa maneira. Se você não tiver a coragem e a força para fazer isso aqui, você não vai conseguir. Então, a verdade é que nós temos que estar bem preparados. E a preparação vem do conhecimento, de aulas, de estudo e tudo que vocês já fazem no seu dia a dia. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de cirurgia então. A ideia é mostrar casos para vocês, tá bom? Não vou ficar passando aqui teoria, conteúdo teórico, não é esse o objetivo dessa aula, dessa apresentação, desse bate-papo que a gente está tendo. O objetivo é mostrar um pouco do que é feito na cirurgia, um pouquinho do que é feito na implantodontia, tá? Então vamos passar alguns casos para vocês. Talvez eu fale um ou outro termo que vocês não estão acostumados. No final da minha apresentação tem o e-mail meu da Uniso, o e-mail institucional. Podem enviar suas dúvidas para mim que eu respondo tranquilamente, tá bom? Vai ser um prazer, né, tá podendo discutir um pouquinho de cirurgia com vocês. Bom, pessoal, olha esse primeiro caso aqui. Para quem não conhece, esse pano aqui azul é chamado de campo fenestrado. O material desse campo é TNT. É um campo que ele vem dentro de um kit que já vem estéreo. Ele é colocado sobre o paciente depois de ser feita uma antisepsia da face. No caso aqui foi feito com PVPI. Já é um caso um pouco mais antigo. Hoje em dia nós quase não utilizamos mais o PVPI, utilizamos a clorexidina 2% para fazer essa limpeza do rosto, essa antisepsia, para depois colocar esse campo fenestrado de maneira que isole o campo. Tá? Então aqui o paciente já está preparado, o cirurgião já está paramentado, as fotos não vão mostrar essa paramentação nem o cirurgião, mas está tudo preparado. Então ele vai nesse caso aqui, pessoal, até para vocês entenderem, quem aqui aí da turma já usou aparelho, em alguns casos, quando o paciente está usando o aparelho, o ortodontista solicita a extração de pré-molares, né? Tá lá no planejamento dele, depois de fazer todo o estudo do caso, analisar toda a cefalometria e a técnica que ele vai utilizar, seja ela qual for. Alguns casos o ortodontista solicita a extração de pré-molares. Normalmente os pré-molares que são solicitados para serem extraídos são os primeiros pré-molares. Dente 14, 24, 34, 44. Às vezes eles pedem para extrair os 4, às vezes pedem para extrair só 2, depende do caso, pessoal. Isso há um tempo atrás era muito comum em tratamentos ortodônticos, hoje já nem tanto, tá? Mas como esse é um caso antigo, mas que eu gosto muito, porque ele está bem didático, eu sempre mostro eles em aula e quando vocês estiverem no quinto período, vocês vão lembrar desse caso. Mostro bastante esse caso, tá? Então, nesse caso aqui, foi solicitada a extração de 2 dentes, na verdade de 4, mas aqui eu vou mostrar sendo feita a extração do dente
34, primeiro premolar inferior esquerdo, né? Não se esqueçam que aqui é uma foto, o que é o lado direito aqui da foto é o lado esquerdo do paciente. Então está sendo feita aqui uma anestesia o bloqueio do nervo alveolar inferior, aqui utilizando afastadores, nós visualizamos que o dente a ser extraído é esse aqui que eu estou com a setinha, tá? Então, ó, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro, segundo pré. Então é esse dente aqui. O ortodontista faz um encaminhamento, nesse encaminhamento ele coloca o nome do paciente e descreve o que ele quer que o cirurgião faça, ok? Então, utilizando aqui um descolador de Mold, inicia-se uma manobra chamada de sindesmotomia. É uma manobra cirúrgica fundamental, uma manobra de diérese. Tá? Vocês vão aprender, a primeira aula que vocês vão ter no quinto período com nós da equipe de cirurgia é sobre manobras cirúrgicas fundamentais. São 4 manobras cirúrgicas fundamentais: diérese, exérese, síntese e hemostasia. Aqui está sendo feita uma manobra de diérese, tá? O que nós chamamos de sindesmotomia, com um descolador chamado descolador de Freer. Esse é o nome do instrumental. Então, afasta-se os tecidos ao redor do dente a ser extraído. Vocês estão vendo que o instrumental, né, tá entre o dente e a mucosa, no sulco gengival. É óbvio que aqui já foi feita toda a anestesia, ou seja, o paciente não sente nada. Repete-se não, mas faz esse mesmo procedimento por lingual, ou seja, ele já fez aqui na vestibular, agora ele está fazendo na lingual. Afastou os tecidos, ele vai iniciar a extração do dente. Nesse caso aqui, iniciamos utilizando um elevador, popularmente conhecido, posso dizer assim, como alavanca, para iniciar a luxação do dente. Nesse caso, nós iniciamos a luxação com um elevador e depois finalizamos a luxação com um fórceps específico para o premolar inferior, um fórceps específico para os pré-molares inferiores, que nesse caso aqui é o fórceps 151. Poderia ser também o fórceps 203. Vocês vão aprender que para cada dente ou para cada grupo de dentes nós temos um fórceps. Não existe um único fórceps para você extrair todos os dentes. Tá bom, pessoal? Vejam o formato dele com um ângulo para baixo, tá? Depois eu acho que mais para frente eu mostro a extração de um dente aqui na região anterior da maxila. Vocês vão ver que é um fórceps reto, diferente desse que tem o ângulo para baixo. Faça a apreensão do dente com firmeza, mas sem muita força para não quebrar o dente, e inicia-se a luxação do dente, fazendo movimentos de vestibular para lingual. Isso se chama luxação, até que, em um determinado momento, após realizados esses movimentos de luxação, o dente é extraído. Ok, pessoal? Feito isso, né, o alvéolo está vazio. Nesse caso aqui, não há necessidade de fazer a limpeza do alvéolo através da curetagem, porque era um dente rígido, tá? O que é um dente rígido? É um dente sem cárie, sem patologia apical, sem doença periodontal, nada disso, ok? Quando há uma lesão periapical, quando há doença periodontal que indicou a extração do dente, aí há sempre a necessidade, é sempre necessário que façamos a curetagem desse alvéolo. O alvéolo é o buraco que ficou aqui, né, pessoal? Onde o dente estava inserido. Aproveitando, pessoal, esse é um caso, como eu comentei com vocês, que eu gosto dele, ele é muito didático, mas isso não é e não vai ser a realidade de vocês na clínica da Uniso. Infelizmente, a maioria dos pacientes que são encaminhados para a disciplina de cirurgia são pacientes com o dente já totalmente destruído, principalmente por cárie, e por isso que é indicada a extração do remanescente, do que restou daquele dente lá, após a cárie ter destruído a grande maioria do dente, a coroa principalmente, tá? Então, esse é um caso muito didático, como eu repito mais uma vez,
mas não vai ser a realidade, não vai ser o nosso dia a dia de clínica. Aqui com uma seringa que tem soro dentro, lava-se o alvéolo e daí inicia-se a sutura. Com um porta-agulha, aqui um porta-agulha de Mayo Hager, um fio agulhado de seda e uma pinça de Etrich, segurando o tecido para se passar a agulha e iniciar a sutura, e aqui a sutura finalizada. Nesse caso, nesse dia, aliás, eu não mostro aqui as fotos, mas também foi feita a extração do 24, ok? Lembra que eu falei para vocês? Nesse caso aqui, o ortodontista solicitou a extração do dente 14, do 24, do 34 e do 44. Nesse dia aqui foi feito o 24 e o 34. E numa semana seguinte foi feita a extração do 14 e do 44, e daí o paciente retornou com o ortodontista para iniciar a montagem do aparelho e iniciar o tratamento ortodôntico. Reparem que ele tem um apinhamento razoavelmente considerável aqui na região anterior. Então, esse provavelmente deve ter sido o principal motivo, óbvio, após a análise de toda a cefalometria do paciente para indicar a extração dos pré-molares. Beleza, pessoal? E aqui, ó, ele está mordendo uma gaze. Não mordendo não, falar morder errado. Ele está com uma gaze travada entre o buraco, vamos dizer assim, de onde estava o dente 24 e o 34. Ele sai assim do consultório com a boca fechada, segurando essa gaze por pelo menos meia hora, e passada essa meia hora ele é orientado a tirar essa gaze e jogar fora. Essa é uma manobra cirúrgica fundamental de hemostasia, assim como essa sutura que foi feita aqui, ó, voltei o slide, foi uma manobra de síntese, assim como essa manobra aqui, ó, extração, é uma manobra de exérese. Então, manobras cirúrgicas fundamentais. Vamos voltar. Aqui, ó, diérese, exérese, síntese e hemostasia. Beleza, pessoal? Olha esse caso aqui que interessante. Uma coisa que eu gosto de passar para os alunos é a importância de contar dentes, né? Que parece ser uma coisa tão boba, mas que é importantíssima. Sempre contar os dentes do paciente. Vocês viram que quando eu fui mostrar para vocês no caso anterior o dente 34, eu contei incisivo central, lateral, canino, primeiro pré. Isso é fundamental. E olhem só que interessante esse caso. Incisivo central, incisivo lateral. Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Outro incisivo lateral, porque esse aqui é o canino, esse é o primeiro pré, esse é o segundo pré. Então, o que aconteceu aqui? E aqui? Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro e segundo pré. Pô, então que dente é esse? Que dente é esse aqui? Esses são dentes supranumerários ou extranumerários, ok? Então, dentes a mais, ok? Isso é uma situação relativamente comum, tá? Pacientes com dentes supranumerários. Normalmente, esses dentes supranumerários têm extração indicada, tá? Vejam esse caso aqui. Foi solicitada, então, a extração desse e desse, e o paciente já está com a aparatologia ortodôntica montada, só não está com o fio aqui ainda, o arco, mas foi encaminhado então para extrair esse e esse dente, pois eles são supranumerários, são dentes que estão a mais. Então aqui uma foto mostrando, ó, esse supranumerário entre o dente 12 e o dente 13, e do outro lado esse outro supranumerário na região palatina do 22. Então esse dente aqui, devido à dificuldade de se utilizar um fórceps, a extração foi feita utilizando os elevadores. Tá aqui já o alvéolo pós-exodontia, sutura. E aqui, ó, nesse lado direito, reparem que aqui soltou o bract, né? Isso acontece, é normal, depois é só recolar. Para extração desse dente supranumerário, aí foi utilizado o fórceps. Tá vendo, pessoal, como é diferente o formato desse fórceps comparado, ó, vou voltar aqui, ó, rapidinho, comparado com o formato desse outro fórceps aqui, ó. Opa, passou, voltou. Tá vendo a diferença do formato do fórceps? Então não daria para utilizar aquele fórceps para extrair esse dente e vice-versa.
tá bom? Então, aqui nesse caso dos supranumerários, foi feita a extração dos dois supranumerários. Lembrando, pessoal, que esses casos que eu estou mostrando para vocês são todos casos realizados por alunos de graduação. Uma outra faculdade que eu dei aula, né, documentei todos esses casos lá e estou passando para vocês. E caso apareça casos semelhantes na Unip, desculpa, eu dei aula na Unip, né, a maioria desses casos são de lá, dei aula na Unip aqui em Campinas, que eu sou de Campinas, alguns da São Leopoldo, onde eu também dei aula e ainda dou aula. Caso apareçam casos semelhantes a esses, vocês vão poder operar com toda tranquilidade. Então, aqui o caso finalizado. Ó. Ambos os dentes supranumerários foram extraídos e depois realizada a sutura. E olha esses dois últimos casos que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Aqui é uma foto intrabucal dessa paciente. Eu lembro muito bem dela, uma senhora. A gente não vê nenhum dente, né, pessoal? Então não dá para ver clinicamente nenhum dente. Ela já usava inclusive uma prótese total, uma dentadura, mas ela chegou reclamando de um incômodo aqui nessa região, uma inflamação que sempre estava incomodando ela já há um determinado período. E analisando muito bem, a minha marca d'água ficou um pouco aqui em cima, mas dá para reparar um aumento de volume aqui, né, comparado com o outro lado. Então, foi feito o exame clínico, feita a anamnese, né, anotado tudo que a paciente nos disse e quais são as queixas dela e solicitado uma radiografia. E o que encontramos na radiografia? Um canino, um dente canino. Tá aqui, ó. Que era esse dente que estava causando esse aumento de volume aqui. Então, o que foi feito? Foi feito a exodontia. E aqui eu mostro passo a passo para vocês. Aqui o paciente já está anestesiado. Dá para vocês repararem como a mucosa está mais esbranquiçada, mais isquêmica. Isso essa isquemia é causada pelo vasoconstritor que tem no anestésico local. Feita uma incisão, afastado os tecidos, né? Tanto incisão quanto o afastamento dos tecidos, manobra de diérese. E daí iniciando a luxação do dente, ó, que dá para ver, ó, uma pontinha dele aqui, assim, ó. Né? Daí iniciando a luxação com o elevador, devagarzinho, com calma, em todos os lados do dente, até que o dente é extraído e esse é o alvéolo vazio. Lava-se esse alvéolo se tiver lesão cureta e depois sutura. Sutura por ponto simples, uma manobra de síntese, utilizando um fio de seda. Tá? Vocês vão aprender que na odontologia nós utilizamos fios de seda, fios de nylon e alguns fios reabsorvíveis também. Fios reabsorvíveis são fios que você faz a sutura e não precisa depois retirar os pontos. Em exodontia, nós dificilmente utilizamos fios reabsorvíveis. A primeira escolha sempre são fios de nylon ou fios de seda. E aqui o dente que foi extraído, né? Um canino, que é um dente grande, mas uma cirurgia, como já falei para vocês, feita por aluno de graduação, tá? E olha esse outro caso aqui, ó. A mesma coisa do segundo caso que eu mostrei. Vamos contar dente, pessoal? De novo, ó. Incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo pré. Incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo pré, primeiro molar. Então, esses dois aqui, ó, esses dois dentes que não tem nenhuma anatomia parecida com nenhum dente, é um dente que nós falamos que ele é amorfo, não tem morfologia nenhuma, são dentes supra ou extranumerários. Então, são dentes a mais que não tem função nenhuma, então a indicação é para extração, ok? Uma foto mais aproximada, mostrando os dois dentes. E aqui a sequência toda, utilizando fórceps. Antes disso foi feita anestesia, sindesmotomia e as extrações de sutura. Tá? E aqui os dois dentes, dentes grandes, né, pessoal? Mas são dentes supranumerários, dentes a mais, além dos 32 dentes que nós podemos ter, tá bom? Então, quando o paciente tem dentes a mais, ele tem dentes supranumerários. E quando o paciente não tem um dente, que ele não nasceu sem aquele dente,
né? Você lá na sua juventude, na sua adolescência, foi para o consultório, o dentista tirou uma radiografia e viu que estava faltando um dente. E você nunca extraiu nenhum dente. Então, isso também acontece com uma relativa frequência, pacientes que chegam ao consultório com um dente faltando, mas daí você indaga o paciente na anamnese, mas você extraiu esse dente? Ele fala, não, não extraí. Então, quando ele não tem aquele dente está faltando, que não nasceu, que não existe, nós chamamos de agenesia, tá? E olha esse outro caso, muito parecido com o do canino, da senhora do canino, né? Lembro também muito bem desse caso. Mesma coisa, o paciente já usuária de prótese total, de dentadura, ela queria fazer uma reabilitação com implantes. Quando ela passou com o pessoal da pós-graduação lá na faculdade, onde eu dou aula, eles verificaram através da radiografia que aqui, ó, tinha o restinho de uma, né? Na verdade, o restinho não, aqui tinha ficado, desculpa, aqui tinha ficado a raiz de um molar. Então, quando o colega foi extrair aqui, ele acabou esquecendo de extrair todas as 3 raízes do molar superior. Ficou uma. Como ela teria que fazer um enxerto aqui no seio maxilar, chamado de levantamento de seio maxilar, o pessoal da especialização de implantodontia encaminhou para nós extrairmos essa raiz aqui. E foi isso que foi feito. Anestesia, toda aquela isquemia que eu já comentei, incisão com cabo e lâmina de bisturi, escolamento, visualizando já essa raiz aqui. E daí, com muito cuidado, foi se luxando e a raiz aqui já está praticamente solta. Esse aqui é um descolador de Molte 24 e sutura, tá? E aqui, aquela raiz, né? A raiz toda, né, pessoal? Infelizmente, às vezes acontece isso, o colega, por um motivo que a gente desconhece, às vezes uma falta de atenção ou uma dificuldade cirúrgica que ele encontrou ali, ele não conseguiu extrair o dente por completo, que é o ideal, né, pessoal? Nós não devemos deixar raiz, né? Existem técnicas que nós deixamos um pedaço da raiz propositalmente, né? Quando vocês estiverem no sexto período, vocês vão ter uma aula sobre isso, inclusive comigo, mas não é essa a indicação nesses casos aqui, tá bom, pessoal? E ó, mais um caso. Olha só esse caso que interessante. Esse dente aqui, apesar dele estar todo aqui para palatino, ele não é um dente a mais. É o segundo premolar que deveria estar aqui, ó, entre o primeiro pré e o primeiro molar, mas que como não havia espaço para ele, ele acabou erupcionando por palatino. E daí o dentista da paciente, no caso o ortodontista que iria iniciar o tratamento ortodôntico dela, solicitou que esse dente fosse extraído. E aí é um pouco mais do mesmo, né, do que eu já mostrei para vocês. Anestesia com bastante isquemia, né, o aluno até exagerou um pouquinho aqui, e utilizando um elevador, aqui no caso um elevador reto, para luxar o dente e extrair, e por fim a sutura. E por último, pessoal, uma, uma extração que é muito comum, né, no dia a dia do consultório, que são os dentes do siso. Tenho certeza que alguns de vocês aí já devem ter extraído. Com certeza o procedimento cirúrgico que eu mais executo no meu consultório. Então tá aqui, ó, primeiro premolar, desculpa. Primeiro premolar tá aqui, né, pessoal? Então aqui primeiro molar, segundo molar e o dente do siso está aqui incluso. Então foi feita a anestesia, foi feita uma incisão, descolado o retalho. Vai ser feita aqui uma manobra chamada de osteotomia. Vocês vão ver que na foto seguinte já foi removido esse osso aqui e já dá para visualizar bem o dente, o que nessa primeira foto não é possível, tá? Por quê? Porque ele está ali incluso, dentro do osso. Então tem que remover esse osso. Essa manobra chama-se osteotomia. Remove-se como, pessoal, com caneta de alta rotação e broca cirúrgica, tá? Então vejam, toda a face vestibular do dente exposto já, aqui no caso o dente 38. Esse dente está na posição vertical, então não há necessidade de fazer também odontosecção, que é o corte do dente.
apenas a osteotomia, como foi feita aqui. E daí, com o auxílio de um elevador, que é esse instrumental aqui, ó, vou voltar, isso é um elevador, tá, pessoal? É feita, esse elevador também é utilizado aqui, e é feita a extração do dente aqui, o alvéolo já vazio, tá? Aí depois lava-se sempre esse alvéolo com soro, esse buraco que ficou aqui, lava, deixa encher de sangue aqui esse buraquinho e faz a sutura como eu mostro aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Isso é muito comum, é um procedimento que é rotina no consultório. Graças a Deus, muitos casos de extração de dente do siso no dia a dia de um especialista em cirurgia, como é o meu caso. E aí, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a implantodontia. A implantodontia é uma especialidade mais nova, né, na odontologia. A osseointegração, que é o que norteia a implantodontia, tem 50 anos, né? Então ela é nova. A especialidade em implantodontia, se eu não me engano, ela não completou ainda 20 anos, tá? Ela é muito mais nova. Mas é, com certeza, uma das especialidades mais procuradas hoje em dia, para reabilitar os pacientes que já perderam ou vão perder um dente, ok? Bom, para falar de implantodontia, primeiro é importante falar de implante. Implante, pessoal, é que nem carro, tem várias marcas. Aqui, ó, eu coloquei para vocês todas as marcas que eu lembrei que estão disponíveis no mercado brasileiro. Algumas delas não são nacionais, como é o caso dessas daqui, ó. Straumann, por exemplo, é uma marca de implantes suíça, tá? Mas que tem no mercado brasileiro. Isso aqui é um implante. O implante ele tem de vários diâmetros, ele tem de vários comprimentos. Isso muda de uma marca para outra, de uma empresa para outra. Ele tem vários formatos aqui, desenho, a geometria dele, a espira, espessura de espira, distância entre as espiras muda de uma marca para outra. Assim como nós temos 3 tipos de plataforma protética, que é essa parte aqui do implante, onde a coroa virá encaixada depois. Tá? E o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um kit, pessoal, kit cirúrgico, de uma dessas empresas que eu citei aqui, que é a Neodent, tá? Que é a maior empresa de implantodontia do Brasil, é a maior do mercado brasileiro, fica em Curitiba e há cerca de 3, 4 anos foi comprada por essa outra que eu citei para vocês aqui, a Straumann. Então, para fazer a instalação do implante, o cirurgião dentista ele tem que ter um kit como esse. Então, se ele faz um implante da intraós, ele vai ter o kit da intraós. Não dá para ele querer fazer um implante da intraós utilizando um kit da Neodent e vice-versa, tá? Adianta ele ter um kit da Straumann e querer fazer um implante da conexão, não dá certo, tá? Então, para fazer uma introdução de vocês na implantodontia, isso é a primeira coisa que vocês têm que saber. Implante, repita, como carro, várias marcas. Você vai escolher uma delas. Normalmente, quando você faz um curso de aperfeiçoamento, atualização ou a especialização em implantodontia, cada curso utiliza uma marca e normalmente é a marca que daí você vai passar a utilizar no consultório porque foi aquele sistema que você aprendeu a utilizar quando você fez a pós-graduação. Tá? Então, pessoal, repito o que eu disse agora há pouco. Quando está indicado fazer o implante? Quando o paciente já perdeu o dente ou quando ele irá perder o dente. E por que eu tô dando um pouco de destaque nessa questão de quando ele vai perder o dente? Porque nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu quis focar nessa união, vamos dizer assim, nessa parceria da cirurgia com a implantodontia. O que eu quero dizer com isso? Acabei de falar para vocês, os implantes estão indicados quando o paciente perdeu o dente,
quando ele já perdeu o dente ou quando ele vai perder, quando o dente está com extração indicada. Então, esse é este caso que está projetado para vocês. Essa paciente é uma paciente minha de consultório. Ela chegou no meu consultório com uma indicação para extrair esse dente aqui, ó, primeiro molar superior direito. Estava trincado aqui, ok? Nesse caso, além dessa radiografia panorâmica, eu solicitei uma tomografia e após análise de todos esses exames, eu vi que era possível eu extrair esse dente e no mesmo ato cirúrgico, ou seja, no mesmo dia, já instalar um implante. Então o que eu fiz? Eu extraí esse dente aqui, com muito cuidado, seguindo as técnicas passo a passo, e fiz o que? A instalação do implante. Então tá aqui, o dente já foi extraído e o implante está lá instalado, no lugar das raízes do dente. E depois do período de cicatrização desse implante, que nós chamamos de osseointegração, que nesse caso aqui foram esperados 4 meses, e daí foi feita a confecção de uma coroa aqui que é encaixada no implante. Esses detalhes é complicado eu falar para vocês agora, de coroa, de osseointegração, de fase cirúrgica, fase protética, que é tudo que está envolvido na implantodontia, porque é preciso passar para vocês um conhecimento, um fundamento maior, tá? Mas espero que vocês tenham entendido que aqui foi feito o seguinte: extraí o dente, assim que eu terminei a extração, eu já instalei o implante, tá bom? Tá aqui o implante instaladinho ali, como eu disse e repito, no lugar, no alvéolo, onde estavam as raízes. E aí eu mostro alguns casos para vocês. Ó. Esse caso aqui, o paciente já tinha um implante aqui, ó, que eu que fiz também há muitos anos atrás. E ano passado, isso, acho que foi ano passado, 2019, ele fraturou o dente 24. Olha só aqui, ó, o dente depois da extração. Rachado ao meio, né, pessoal, as raízes. Então, o que eu fiz? A mesma coisa do caso anterior, eu extraí essas raízes fraturadas, tirei a coroa, extraí as raízes e instalei o implante, tá bom? Então tá aqui, ó, igualzinho no caso anterior, feita a extração e feita a instalação imediata do implante, tá? E aí se repetem vários casos, ó. Esse caso aqui já foi diferente, ó. Esse caso, semelhante ao primeiro, também é paciente com indicação de extração do dente 16. Só que nesse caso, os exames dela de imagem me mostraram que não seria possível extrair o dente e já instalar o implante. O que acontece em muitos casos, não é? Extração e instalação imediata do implante não é a rotina. A rotina é extrair o dente, esperar cicatrizar o alvéolo ali no mínimo 3 meses e depois instalar o implante. Foi o que aconteceu nesse caso. O dente com extração indicada é o 16. Eu fiz a extração, olha quanta lesão tinha envolvida com as raízes, aqui uma parte da lesão. Daí eu fiz um enxerto e só depois de 3 meses que eu instalei o implante, tá? Então aqui vocês vão ter que acreditar em mim, pessoal, porque eu não tenho a sequência toda documentada, mas nesse caso eu não fiz igual aos anteriores, tá? Nesse caso eu extraí o dente e só depois de 3 meses que eu instalei o implante, que é essa radiografia que está projetada aqui para vocês, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir reparar, é um detalhe que é difícil de enxergar, mas ó, vou voltar aqui, ó, nesse primeiro caso que eu mostrei para vocês. Aqui dá para reparar que esse osso mais próximo ao implante aqui é um ossinho diferente, tá? Que ossinho diferente é esse? Aqui é o osso da própria paciente, mas o que é esse ossinho diferente que eu vejo aqui, que eu vejo aqui? Isso é enxerto, que a gente faz para preencher os espaços vazios nesses casos que nós extraímos o dente e instalamos o implante de imediato. Tá? E aqui, ó, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, dá para vocês reparar que não tem um osso daqui diferente do restante.
é tudo igual. Por quê? Porque o implante só foi instalado depois de 3 meses em que o alvéolo já estava totalmente cicatrizado e já havia tido a completa formação óssea no alvéolo. E aqui mais alguns casos, pessoal. Nesse caso aqui, ó, a paciente já não tinha o dente 47, ela perdeu o 46. Aí o que eu fiz? Eu extraí o 46 e no mesmo dia eu instalei os dois implantes. Um implante para o dente que ela já havia perdido e um implante para o dente que ela tinha acabado de perder. Tá? Aqui é o planejamento de um outro caso. Nós utilizamos muito a tomografia. A tomografia em implantodontia é praticamente um exame de rotina, tá? Na Uniso nós temos tomógrafo. Quando vocês tiverem casos na disciplina de implante, nós com certeza vamos solicitar a tomografia. Nesse caso aqui foi solicitada a tomografia para verificar esse dente aqui, pessoal, 40, desculpa, o 36, se eu não me engano é o 36, estava com extração indicada por fratura, então eu solicitei a tomografia para ver aonde estava localizado esse que está em verde aqui, né? Isso aqui é o radiologista que faz. Essa linha verde representa o nervo alveolar inferior, tá? Então foi solicitada essa tomografia para ver qual que era a condição óssea ao redor desse dente que seria extraído para planejar o caso. E daí foi planejado o quê? Assim como os outros casos, extração e implante imediato. Foi o que foi feito. Olhem aqui a radiografia panorâmica e aqui a radiografia periapical. Então foi extraído o dente e instalado o implante. E aqui um caso que eu gosto muito, pessoal, se eu não me engano, acho que esse é o último caso. Aqui também tomografia. Essa paciente veio com indicação de extração do dente 14, né? Lembra? Contadente, ó, incisivo central, lateral, canino e primeiro pré. Esse caso aqui, pedi tomografia, planejei todo o caso e trabalhamos nesse caso em conjunto ali, eu e minha esposa. O que eu fiz? Ó, extração do dente, aqui o alvéolo já vazio. Aí aqui o implante já está instalado com a sua tampinha de proteção, que nós alguns chamam de cover screw, tá? Ou parafuso de cobertura, depende de cada marca, chama de um jeito. Tá bom? Esse douradinho aqui. Daí vejam que nesse espaço vazio aqui, ó, que ficou um espaço vazio, não ficou? O implante não ocupou todo o alvéolo. Nesse espaço vazio foi feito um enxerto, que é esse material que vocês veem aqui, ó, nessa foto inferior aqui do lado esquerdo, que é aquilo que eu mostrei na radiografia para vocês. Se radiografar aqui, dá para ver que o osso do paciente é diferente desse osso que foi enxertado aqui, que é o osso bovino liofilizado. Aqui foi feito esse enxerto para numa técnica que nós chamamos de preenchimento de gap. O que é o gap? Esse espaço vazio aqui. Nossa, professor, mas o que é esse negócio branco que vocês colocaram aí? É um dente? Não, é claro que isso não é um dente. Isso é chamado de pilar, né? As empresas de implante chamam de pilar. Para que serve esse pilar? Opa, desculpa, eu passei. Esse pilar é um pilar provisório para quê? Para receber um dente. Então, esse pilar é de plástico, daí ele foi cortado aqui, ó, vejam que nessa foto ele já está menor, e depois foi instalado um dente provisório sobre ele, suturas feitas. Então, o paciente chegou no consultório, ele tinha dente, foi embora com dente, tá? Então, aqui foi feito. Olha só quanta coisa, hein, pessoal? Foi feita extração, instalação do implante, preenchimento de gap com, né, um enxerto com material, com biomaterial e confecção de provisório. Óbvio, tem todos a técnica de confeccionar o provisório, feita uma moldagem antes de iniciar a extração, daí depois utiliza-se essa moldagem, acho que eu não mostro aqui, como guia para a confecção do provisório. Esse provisório não pode ter toque com os dentes inferiores, tem que ser ajustado e gasto para ficar em infroclusão, tá? Mas é muito gratificante você poder oferecer isso para o paciente. Ou seja, ele chega de dente, sai de dente, não tem que usar prótese provisória removível, não fica com nenhum buraco aparecendo.
Aqui, quando a paciente retornou depois de uma semana, vejam a cicatrização, que bonita, nem parece ser um provisório aqui, né? E aqui depois da sutura removida. A foto parece diferente, mas foi feita de celular e foi feita no mesmo dia. A diferença está aqui. Aqui é a hora que ele sentou na cadeira antes de tirar os pontos e aqui depois que os pontos foram removidos. Essa paciente já está totalmente reabilitada, totalmente. Aqui é uma radiografia pós-operatória, com uma semana de cirurgia. Dá para ver aqui o componente provisório e que tem um dente provisório aqui. Hoje ela já está com a coroa definitiva, totalmente reabilitada e fazendo aí o controle, porque ela tem um problema periodontal localizado em algumas regiões, ela está fazendo esses controles com o periodontista, um controle bem rigoroso para evitar novas perdas de dentes. Bom, pessoal, eu estou terminando. Eu vou passar um vídeo agora para vocês de uma cirurgia de instalação de implante, mas antes eu já queria agradecer a atenção de vocês, agradecer mais uma vez o convite da professora Maíra, agradecer ao professor Muzili também, que desde a primeira turma me chama para ministrar essa aula, gosto, repito, de ministrar essa aula, gosto de ter esse contato com vocês, infelizmente dessa vez de uma maneira totalmente diferente. Mas, como eu já disse, repito, faz-se necessário isso nesse momento. Verdade que nós temos que nos cuidar. E eu tenho conversado muito com colegas, com amigos, familiares. Eu acho que nós vamos entrar num momento agora, pessoal. Aqui, eu não acho que não é nem o professor falando, é o cidadão Rodrigo falando. Que nós temos que nos ajudar. Nós temos que nos ajudar a conscientizar as pessoas da importância de se cuidar e se proteger. Sair de casa com máscara sempre e ter todos os cuidados de higiene, evitar contato com pessoas contaminadas e o que for fazer para a rua, sempre de máscara, pessoal, porque nós precisamos voltar a ter a nossa vida no dia a dia. Quem está como eu, com consultório fechado, precisa reabrir consultório. Muita gente aí precisando sair de casa para trabalhar. Mas se a gente não tiver esses cuidados, os casos vão aumentar e a gente vai ter que voltar todo mundo para casa de novo. Então, vamos nos cuidar, tá bom, pessoal? E espero vê-los, né, em alguns semestres aí na disciplina de cirurgia. E como eu disse, pessoal, aqui ó, eu vou passar um vídeo para vocês. Reparem nesse caso aqui, ó, essa paciente aqui, ela tinha perdido o dente 46. Ela já tinha perdido esse dente faziam 9 meses, tá? Com 9 meses, o alvéolo, ó, dá para reparar bem, ó, a gente não consegue ver nenhum buraco aqui na radiografia, ou seja, já teve a formação completa do osso na região. Em alguns pacientes, após 9 meses, já existe um grande defeito ali no osso, o que às vezes atrapalha a instalação do implante. Felizmente, no caso dela, não tinha nenhum defeito. Então foi planejado o quê? Foi planejado uma cirurgia para a instalação do implante. O implante vai ser instalado aqui, pessoal. Tá bom? Essa cirurgia foi feita por mim. Eu vou explicar um pouquinho antes de passar o vídeo. Vou voltar só primeiro, ó, rapidamente, ó, me perdoem aqui, ó, eu vou sair dessa tela e vou vir aqui, ó, para mostrar para vocês de novo, ó, esse slide aqui, que é aquele slide do kit. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos várias brocas nesse kit. Todo kit de implante, ele tem várias brocas, ele tem uma sequência de trabalho. Brocas que têm que ser utilizadas na sequência, uma depois a outra. Isso depende principalmente do diâmetro, do comprimento do implante que você vai utilizar. Então vocês vão ver no vídeo que eu vou passar para vocês que ali eu utilizo, se eu não me engano, no vídeo está mostrando eu utilizando 2 ou 3 brocas diferentes. Tem casos que nós utilizamos somente 2, 3 brocas mesmo. Em casos nós utilizamos mais. Tá? Isso vai depender do diâmetro, do comprimento do implante e do sistema que você está trabalhando. Então vamos lá. Deixa a musiquinha no fundo. Então aqui a região
aqui uma vista intrabucal após anestesia, feita uma incisão linear aqui no rebordo, esse tecido é descolado, vou parar um pouquinho aqui, ó. Então, ó, tecido descolado para lingual, para vestibular e aqui a exposição de toda a região onde vai ser instalado o implante. Então, aqui iniciando a perfuração, essa aqui já é a segunda broca, segunda fresa. Vocês reparem que a broca tem vários riscos e são marcações. Esse é um pino de paralelismo para ver se a posição está correta. Aí está correto, vou para outra broca. Passo a outra broca, que é uma broca de um diâmetro maior já. Tá? E coloco novamente um pino de paralelismo, ou seja, a posição está corretíssima. Passo uma última broca, na mesma profundidade sempre, que você planejou através da radiografia, da tomografia, e aqui instalando o implante. Tá? Está sendo através de um contraângulo, ele está sendo rosqueado dentro do osso. Aí chega uma hora que normalmente ele trava e você precisa terminar essa instalação manualmente, utilizando aqui uma catraca com torquímetro, até ele chegar na posição ideal, no caso aqui, ó, o implante instalado, e instalando aqui aquele parafuso de cobertura, aquela tampa de proteção. Aí aqui, ó, o implante finalizado, né? Aqui sim, ó, totalmente finalizado. O implante está aqui, tem essa tampinha. Isso aqui tudo é osso, o tecido está afastado para cá e para cá, para lingual e para vestibular. E em seguida é feito o quê? A sutura e acabou. Feito isso, pessoal, espera-se nesse caso aqui entre 2 e 3 meses para ocorrer a osso-integração. E daí é confeccionada uma coroa aqui encaixada sobre esse implante. Não vou entrar muito nessa parte protética, porque aí confunde muito a cabeça de vocês, tá? Mas vocês vão ter isso lá no oitavo semestre. Tá? Essa parte cirúrgica que eu mostrei para vocês e também a parte protética, que é a confecção do dente encaixado nesse implante que está lá dentro. Vamos só finalizar aqui. É isso. Pessoal, bom, mais uma vez obrigado. Como eu disse, ó, meu e-mail está aqui. Quem tiver dúvida, pode mandar e-mail para mim, tá? Maíra, obrigado mais uma vez pelo convite. E se cuidem, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até mais.